se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Poço Encantado. O vilarejo de Santana dos Campos era pequeno, esquecido entre vales e matas densas. No centro da praça principal, havia um poço antigo, coberto por tampas de ferro enferrujadas e correntes grossas. Os mais velhos diziam que, após o pôr do sol, ninguém deveria se aproximar dele. Mas as crianças, movidas pela curiosidade, adoravam contar histórias de quem ousara chegar perto e jamais retornará. Certa noite, a jovem Clara ouviu um sussurro vindo do fundo do poço. Era uma voz doce, quase hipnótica, chamando-a pelo nome. Ela tentou ignorar, mas a sensação de ser observada era tão forte que mal conseguia dormir. Seus pais, assustados, imploraram que ela não desse ouvidos, mas o fascínio era incontrolável. Os relatos sobre o poço remontavam a séculos. Diziam que ele havia sido cavado sobre a entrada de um antigo templo subterrâneo, dedicado a forças que a humanidade jamais deveria ter tocado. Aqueles que ouviam o chamado estavam destinados a desaparecer, entregues ao que morava nas profundezas. Na semana seguinte, Clara começou a sonhar com um homem sem rosto, que a guiava até o poço em meio a uma névoa densa. Cada sonho a deixava mais fraca, mais distante da realidade. Seu corpo continuava ali, mas sua mente vagava por lugares onde a luz do sol nunca chegava. As rezas dos vizinhos tornaram-se constantes. Velas eram acesas nas portas, fitas vermelhas eram amarradas nas árvores ao redor da praça. Mas nada parecia deter a força invisível que rondava Clara, agora pálida e com olheiras profundas. Na véspera do Dia dos Mortos, Clara desapareceu. Seu quarto estava intacto, exceto pela janela aberta e uma fina trilha de lama que levava até a praça. As correntes do poço estavam partidas, como se algo de dentro tivesse forçado sua saída. O vilarejo entrou em luto silencioso. Muitos diziam que era hora de abandonar Santana dos Campos, pois o mal adormecido sob o poço havia despertado novamente. Outros, mais teimosos, juravam proteger suas casas, mesmo que isso custasse suas próprias almas. Mas o que ninguém sabia era que Clara ainda estava lá embaixo, viva, porém irreconhecível, fundida ao próprio espírito que a chamara. E agora, ela era parte do poço. As noites tornaram-se mais frias e intermináveis após o desaparecimento de Clara. Animais sumiam misteriosamente, e uma névoa espessa cobria a praça mesmo nos dias mais quentes. O poço parecia pulsar, como se respirasse uma fumaça invisível, exalando sussurros que só os mais atentos conseguiam escutar. O padre Augusto tentou organizar uma vigília de oração em torno do poço. Juntaram-se meia dúzia de corajosos, armados com velas e terços. Mas à meia-noite, um grito terrível ecoou do fundo do poço, seguido por um tremor que rachou as pedras da praça. O grupo fugiu, deixando para trás apenas as velas espalhadas e ainda acesas. As crianças, agora proibidas de brincar fora de casa, viam figuras em seus sonhos, corpos arrastados para dentro do poço, olhos brilhando na escuridão, e vozes que prometiam amor e acolhimento, se apenas se aproximassem da borda. Alguns acordavam chorando, outros, em transe. Dona Marieta, a mais velha do vilarejo, confidenciou a poucos que conhecia a história verdadeira. Contou que o poço havia sido selado por padres exorcistas há 150 anos, após uma série de possessões inexplicáveis. Segundo ela, o selo precisava ser reforçado a cada geração, mas já fazia tempo demais que ninguém se atrevia a tocar no ritual. Movidos pelo desespero, alguns moradores tentaram cobrir o poço com cimento. Trabalharam à luz do dia, temendo a noite. Mas no amanhecer seguinte, o cimento havia rachado, e algo parecia ter escavado de dentro para fora. Na borda do buraco, uma marca de mão pequena, suja de lama, foi encontrada. A praça foi isolada com cercas improvisadas. As casas próximas foram abandonadas. Ainda assim, os sussurros persistiam, e os sonhos tornavam-se cada vez mais nítidos, como se a barreira entre os mundos estivesse se desfazendo. Um grupo de adolescentes, fascinados pelas histórias, decidiu se aventurar à noite para fazer vídeos para a internet. Armados com lanternas e celulares, atravessaram a cerca e se aproximaram do poço. Nenhum deles jamais foi visto novamente. E assim,
o terror do poço se espalhava, silenciosamente, entre os campos esquecidos. Os poucos que ainda resistiam em Santana dos Campos começaram a ouvir relatos de aparições na mata. Sombra de figuras pequenas e esquálidas espreitavam entre as árvores, olhos como brasas vermelhas. O medo enraizava-se de forma tão intensa que muitos preferiram se trancar para sempre em suas casas. Em uma noite sem lua, o velho Ernesto, um lenhador experiente, foi encontrado morto próximo à borda da floresta. Seu rosto estava congelado em uma expressão de pavor absoluto, e seus olhos haviam sido arrancados com precisão cirúrgica. Na palma de sua mão, uma palavra escrita em sangue: desça. A polícia, chamada de uma cidade vizinha, conduziu uma investigação rápida e silenciosa. As autoridades, no entanto, mal conseguiram disfarçar o terror ao verem a condição do corpo. Prometeram voltar com reforços, mas ninguém apareceu novamente. Os que restaram começaram a relatar sons metálicos vindo de dentro do poço, como correntes arrastando-se, algo raspando contra a pedra. Ninguém ousava se aproximar, mas todos sentiam a presença crescente de algo que ansiava pela liberdade. Dona Marieta, em seu leito de morte, sussurrou para a filha que a única esperança era encontrar a chave do véu, um objeto antigo escondido em algum lugar na floresta. A chave seria a única maneira de selar o poço novamente. Mas ninguém sabia onde procurar. O medo era tanto que as pessoas evitavam até mesmo pronunciar o nome poço. Em vez disso, referiam-se a ele como o buraco ou a boca. Cada vez mais isolados, cada vez mais desesperados, começaram a aceitar que o destino de Santana dos Campos estava selado. Uma última tentativa de fuga em massa foi organizada, mas ao cruzarem a ponte que levava para fora da cidade, perceberam que ela simplesmente havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Agora, estavam presos. Presos com algo que, cada dia mais, se fortalecia. Na penumbra da madrugada, um grupo de 5 moradores decidiu seguir a última dica de Dona Marieta e adentrar a floresta. Sabiam que o risco era grande, mas a alternativa seria esperar a morte, ou pior, a transformação, dentro da cidade. A floresta estava viva. Sons desconhecidos ecoavam entre as árvores, e raízes pareciam se mover debaixo dos pés. Após horas vagando, encontraram uma clareira onde o tempo parecia parado. No centro, uma pedra negra com inscrições antigas, coberta por musgo espesso. Ao retirar o musgo, descobriram uma pequena caixa de ferro envelhecido. Dentro dela, envolta em veludo púrpura, repousava uma chave de aparência simples, mas que irradiava uma leve vibração, como se pulsasse em sintonia com o coração da terra. Assim que a chave foi retirada da caixa, uma ventania cortante varreu a clareira, e a sensação de serem observados tornou-se insuportável. O grupo correu de volta para o vilarejo, sabendo que cada segundo poderia ser o último. Ao retornarem, encontraram a praça devastada. As casas em ruínas, as ruas cobertas por uma névoa que queimava a pele. No centro, o poço, agora completamente destampado, como uma garganta aberta ao inferno. Guiados por uma coragem desesperada, aproximaram-se do poço e, com a chave em mãos, tentaram encontrar uma fenda, uma fechadura, qualquer coisa que pudesse fechar aquele portal. Mas o poço não era apenas uma abertura, era uma entidade viva. Tentáculos feitos de fumaça negra surgiram das profundezas, agarrando um dos membros do grupo e puxando-o para dentro antes que pudesse gritar. O restante, paralisado de medo, viu seus rostos refletidos na superfície da água escura, mas distorcidos, corrompidos. O líder do grupo, Pedro, enfiou a chave diretamente na água, como num impulso instintivo. Um grito ensurdecedor ecoou do fundo, fazendo o chão tremer. Algo havia mudado. O poço parecia ter recuado, sua superfície agora borbulhava como piche fervente. As sombras ao redor dissiparam-se momentaneamente, revelando o que antes estava oculto, esqueletos enredados entre as raízes da praça, rostos congelados em agonia. Pedro e os 2 sobreviventes restantes sabiam que era sua única chance. Recitaram a oração que Dona Marieta ensinara, palavras antigas que pareciam rasgar a própria realidade ao serem pronunciadas. Cada sílaba arrancava um pedaço de suas almas. O chão começou a se fechar em torno do poço, como se a própria terra tentasse engolir a ferida aberta.
Mas as forças dentro dele resistiam, cuspindo fumaça e gritos de uma centena de vozes. Uma luta silenciosa, travada além da compreensão humana. Pedro sentiu uma mão gelada agarrar seu tornozelo. Olhando para baixo, viu Clara, seus olhos completamente negros, implorando para não ser deixada para trás. Com lágrimas de sangue, ele hesitou. Essa fração de segundo custou caro. O poço, em um último suspiro, explodiu em um clarão de luz verde, lançando os 3 sobreviventes para longe. Quando acordaram, o poço estava selado, mas a marca, no chão e em seus corações, permaneceria para sempre. O vilarejo, destruído, foi lentamente reclamado pela mata. Santana dos Campos desapareceu dos mapas e da memória das pessoas, como se nunca tivesse existido. Apenas as almas presas ao poço, e os sobreviventes, carregavam o fardo de lembrar. E à noite, sob certas luas, os ventos ainda sussurram o nome de Clara, chamando por aqueles que ousarem ouvir. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode